Vamos lá, então. Jair Bolsonaro não irá aos primeiros debates do segundo turno na televisão. O candidato recebeu hoje de manhã a notícia dos médicos. Ele foi visitado pelos médicos Antônio Luiz Macedo e Leandro Echenique, do Hospital Albert Einstein. Os médicos disseram que Bolsonaro perdeu 15 quilos e ainda está com a saúde fragilizada. O deputado deverá passar por uma nova avaliação no dia 18. A expectativa é que, a partir dessa data, ele seja liberado para fazer campanha nas ruas e ir aos debates. Diante da ausência de Bolsonaro, quem provocou foi Fernando Haddad. Ele disse que iria até uma enfermaria para debater com o adversário. Vera, olha, eu vejo aqui 1, 2, 3, 4, 5, então eram 6 debates em televisão agendados. Muita coisa, né? É muita coisa para um período curto. A gente falou disso aqui ainda no fechamento do primeiro turno, e não por circunstâncias médicas, que esses debates, além de serem muitas vezes eram ali supervenientes, não acabavam redundando em grandes esclarecimentos, etc. Dito isso, Silvio, a gente tem uma circunstância excepcional entre tantas circunstâncias excepcionais dessa campanha de 2018, que é o fato de os 2 candidatos que estão no segundo turno nunca se encontraram na campanha, não puseram os olhos um sobre o outro. Quando Jair Bolsonaro levou a facada no dia 6 de setembro, o PT ainda encenava a candidatura do Lula. O Haddad só foi oficializado como candidato do PT no dia 11. Portanto, os 2 nunca estiveram juntos na mesma sala de debate, na mesma sala de sabatinas, nas mesmas entrevistas, nunca debateram suas propostas, as acusações que um faz contra os outros fora da arena dos debates. Isso é uma interdição muito séria do debate de uma eleição que se caracterizou até aqui por uma polarização política extrema, por adjetivações dos 2 lados e pouca substantivação. Tem pouca proposta sendo discutida, tem pouca proposta sendo comparada, tem pouco programa para a área econômica sendo exaurido e detalhado, e tem muita espuma de xingamento no ar, clima de violência, mistificação de tudo quanto é lado, formação de mitos aqui e ali. Nada disso esclarece o debate, nada disso ajuda a formação do voto do eleitor. É claro que tem uma recomendação médica e ninguém aqui vai duvidar de 2 médicos de reputação ilibada do Hospital Albert Einstein. Mas eu acho que se o candidato não está se furtando a dar entrevistas, a participar de lives, a fazer vários tipos de manifestações, é possível que se chegue a um formato em que o Jair Bolsonaro não precise enfrentar aeroportos, não precise enfrentar rodoviárias, não precise se desgastar e seja colocado frente a frente com o Fernando Haddad, e que eles possam, pela primeira vez desde o início da campanha, debater entre si. Isso é importante, isso é fundamental, e isso está sendo adiado de uma maneira que causa prejuízo ao Brasil. Não é prejuízo a um ou ao outro, prejuízo ao Brasil, à democracia e ao debate. Portanto, eu recomendo que se pense num formato, por exemplo, que coloque os 2 aqui, como a gente faz no 3 em 1 tantas vezes, um por FaceTime em uma câmara, o outro por FaceTime em outra, e debatam. Candidatos, o que os senhores acham disso? O que os senhores acham da reforma da Previdência? O senhor disse que ele é um farsante, o senhor disse que ele é um antidemocrático. Por favor, debatam entre si o que vocês acham um do outro, o que vocês acham do partido um do outro. Passou da hora já disso, Silvio. Andreasa, olha, eu falei, são 6 datas pré-agendadas, né? Como ele vai ser reavaliado no dia 18, restariam 2 datas preparadas aqui para debates. Seria 21 na Record e 26 ali já, antevéspera, na Globo. Uma em São Paulo e uma no Rio. Silvio, eu não tenho nenhuma informação a esse respeito, mas me parece, eu tenho a impressão de que o Bolsonaro irá a São Paulo no dia 18 próximo, na semana que vem, quinta-feira, sem ser essa próxima, a outra, para fazer uma reavaliação médica, cuja expectativa é positiva para ele, para que ele seja liberado para atividades públicas de campanha, inclusive na rua, claro, sem participar daquele tipo de atividade que resultou num atentado contra ele.
Mas me parece, e a fala dos médicos hoje muito sérios que o proibiram de participar de debates nessa semana, as falas são indicativas disso, de que tudo caminha para que ele esteja liberado para os 2 últimos debates. Seria maravilhoso e eu imagino que, uma vez liberado, o Bolsonaro irá aos debates. Pelas circunstâncias referidas pela Vera, essas segundo as quais, no final das contas, nós estamos no segundo turno entre 2 candidatos que jamais debateram, isso é muito ruim e há tempo para ser saneado, e é da intenção de ambos que isso seja saneado, e especificamente de Bolsonaro, para que possa voltar aos debates. Ele participou dos primeiros, e mostrar para as pessoas que dizem que ele é fujão, o que me parece uma covardia, dada as circunstâncias gravíssimas do atentado contra ele, de que não é assim e de que está pronto para o debate. A gente precisa desse debate, pessoal. Nós estamos falando de 2 candidatos a respeito dos quais há muita dúvida. E não é dúvida, eu insisto nesse ponto, sobre venezuelização do Brasil ou sobre um regime autoritário de direita promovido pelo Jair Bolsonaro. Esses riscos não existem. O que é importante ser esclarecido no debate, para mim é importante, é se esses senhores, o debate serve para isso, se esses senhores são capazes de governar o Brasil. Se esses senhores conhecem o Brasil, conhecem as demandas do Brasil, inclusive as demandas reformistas que estão na ordem do dia. É isso que a gente precisa saber, e é para isso que normalmente servem esses debates de segundo turno. Obviamente, com menos candidatos, apenas 2, aqueles que tiveram maior volume de votos, aqueles sobre os quais há maior cobrança. Uma oportunidade importante para que esses 2 apresentem ideias. A campanha até aqui, e sejamos justos, a campanha eleitoral no Brasil historicamente é muito ruim, muito pobre, mas essa de 2018, por várias circunstâncias, entre as quais o atentado político de que o Jair Bolsonaro foi vítima e que colaborou para a radicalização dessa campanha polarizada, plebiscitária, como tanto tenho falado aqui, essas circunstâncias nos trouxeram para um cenário em que os assuntos, em que a temática da campanha é muito precária. Nós estamos falando sobre uma série de coisas, mas em nenhum momento, pouquíssimas vezes, eu vi propostas para o mundo real em que o brasileiro vive. Os temas estão dados. Um tema dessa eleição é a questão da corrupção e, portanto, da luta anticorrupção. Outro é a questão da segurança pública. É um tema muito caro ao Jair Bolsonaro. Mas e aí? Como se desdobra isso em termos reais, para o mundo real? O Fernando Haddad, por exemplo, está obcecado com a ideia de gerar emprego. É muito importante. Mas como se gera emprego com a economia nessa situação? Vamos novamente investir na geração artificial de emprego para novamente criar condições recessivas para o país? É sobre isso que a gente quer debater. E é por isso que o debate é tão importante, Silvio.